Alô, alô, galera do Brasil Jovem. Para quem não me conhece, eu sou a Érica Sodré, coordenadora do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. A gente está aqui no segundo episódio do nosso podcast do Brasil Jovem, com um assunto bem atual, com convidados maravilhosos. E vamos falar de um assunto super atual: guerra da Ucrânia. Assunto leve. E para isso eu estou aqui com um professor querido, que todos gostam. Talvez um dos mais queridos, não é mesmo? Fala, Bruneira! Fala, Érica, tudo bem, gente? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E, por favor, mais querido, não. longe disso aí, mas agradeço o carinho de todos. Vai ser um prazer participar com vocês. E a gente está aqui também com o Arthur. Arthur, aluno do 3º ano do ensino médio, para a gente posicionar aí, ver o que essa juventude, o que essa galera pensa aí sobre o assunto, o que eles sabem, o que traz. E tentar aqui de uma maneira bem rápida, porque o assunto é um assunto bem extenso, né? E ficaríamos aqui horas, dias horas meses falando sobre esse assunto. Mas, gente, quando se começou a falar sobre guerra na Ucrânia, Rússia, os especialistas achavam que isso não ia para lugar nenhum, que isso ia durar dias, até horas. Isso foi o que eu li no começo a respeito do assunto. Mas e aí? Essa invasão russa? A gente chama de guerra, Bruno? A gente chama de conflito? Como é que a gente chama? Porque eu acho que o brasileiro, em si, não tem ideia do que é uma guerra, certo? Bom, acho que a gente pode começar pela ideia do brasileiro não ter noção do que é uma guerra, né? Quando a gente fala em guerra, a gente fala, sei lá, de tanques, de caças, de lanças-mísseis, de panzers e tudo mais. Nós até temos um conflito urbano, entre aspas, uma guerra civil. Quando eu falo entre aspas, é só para não deixar tão jocoso e tão na cara. Mas se você for analisar os índices de criminalidade no Brasil, a gente tem, sim, em vários estados, em várias cidades, níveis de criminalidade, de organização, tal como uma organização paramilitar, né? Tanto das milícias quanto dos traficantes. Então, nós não temos noção de uma guerra, mas nós temos a vivência de um conflito bélico aproximado a tal. Só a gente pensar no que acontece no Rio de Janeiro, no que acontece aqui em São Paulo, só que por ser uma cidade muito grande, pela questão de posição geográfica, a gente acaba tendo as informações meio que camufladas. E quando a gente fala nessa questão entre a Ucrânia e a Rússia, eu vou me preocupar muito em pautar o início, tá? Pra gente entender mesmo o que acontece. Porque eu acho que falar só da guerra, só do conflito e falar do que está acontecendo agora, depois já de mais de um ano aí de conflito, de guerra, né, que se caracteriza já uma guerra, né? Você já tem movimentações da OTAN. Então é uma guerra. É uma guerra. A gente pode falar que é uma guerra, não dá para, na verdade, não dá para falar que a gente lê não muito, é uma guerra, eu não sei, né? agora eu tenho lido bastante a palavra guerra, entendeu? E não conflito. Até outubro, setembro, agosto, enquanto você tinha o auxílio da OTAN e do Ocidente à Ucrânia, mas algo mais camuflado, ainda se tratava como um conflito. Agora que você tem os armamentos sendo disponibilizados ali de cara, você já caracteriza como uma guerra, até porque você já tem a região de Donbás, o leste ucraniano, ali já bem ocupado pelos russos, né? A Crimeia, que já foi tomada lá em 2014, e você vai ter, então, essa organização mesmo. A gente tem realmente um reflexo de guerra fria, total. Até o Arthur falava pra gente, aqui a gente estava batendo um papo antes de iniciar o episódio, e o Arthur estava falando, é impossível, né, Arthur? É impossível falar dessa guerra sem fundamentar na Guerra Fria, porque como que você vai falar da OTAN sem falar da Guerra Fria? Como que você vai falar de um conflito entre Rússia e Ucrânia, falar que era um ex-território, ou seja lá a nomenclatura que tem que ser usada, sem falar da União Soviética? Então, tem uma base histórica esse conflito, essa guerra, que se não explicado, o que a gente falar em diante fica completamente jogado sem falar de história não dá. A gente caminha até junto, conversando, né? Antes aqui de começar a gravação, você mesmo levantou esse ponto, né, Érica? Que se a gente for considerar os povos originários, a gente tem os ucranianos indo para a Rússia. É o né? contrário, Exato. né? Porque o que eu disse foi que a Rússia diz que a Ucrânia pertence a eles. Mas se a gente for pensar na questão histórica, começou na Ucrânia, né?
Começou ali na Ucrânia, eu não lembro, mas eu sabia. Eu sabia. O nome da Ucrânia em si, porque o nome é relativamente novo, né? Sim. Perto do que era. Mas começou ali, na Ucrânia, aí a questão da expansão ali, não é dispersão que eu vou chamar, por conta das invasões, das movimento conquistas. migratório Isso, mesmo. o movimento migratório por conta do território. Então, a partir dali é que foi espalhando. Sim. Então, se a gente pensar nesse ponto de vista, a gente vê ao contrário. Entendeu? Mas e aí? Mas por quê, Bruno? Por que a galera tem tanto medo da Rússia? Então, como o Arthur já levantou, né? Eu vou aproveitar o gancho aqui, a bola dele. É interessante a gente pautar aqui o que foi a Guerra Fria, né? Vamos abreviar, claro, senão o podcast vai ter, como você falou, dias, horas, pode ficar meses. dias aqui falando do mesmo Mas assunto. basicamente a Guerra Fria é aquele conflito pós-Segunda Guerra Mundial, que se inicia em 47, praticamente. A gente vai ter de um lado a potência soviética, a União Soviética, né? Sendo Para quem não sabe, União da República Socialista. União das Repúblicas RSS. Socialistas Soviéticas, exato. A gente vai ter eles defendendo o Oriente Europeu, o Leste Europeu, tendo formado ali a União Soviética, enfrentando a Alemanha. Do lado ocidental, a gente tem ali as cabeças já, a França, a Inglaterra, depois, conforme tem a reestruturação a partir do Plano Marshall, Itália, Alemanha, Estados Unidos, preocupando-se em evitar futuras guerras. Então, você cria um estado de bem-estar social, evitando que todo o armamento que está disponível ali na Europa continue em aberto. Então, você cria a OTAN de um lado, para os países do Ocidente, para a Europa Ocidental, e o Pacto de Varsóvia para a galera do Oriente, da região da União Soviética. Então, você cria essa divisão. E aí a gente pode pontuar vários conflitos aí no meio que vão ser sempre pequenas guerras entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Guerra das Coreias, a própria Guerra do Vietnã, os conflitos que a gente vai ter dentro da Ásia como um todo, que você tem ali um grande tabuleiro de war por parte dessas duas nações, na qual elas não entram em conflito direto. Por isso o nome Guerra Fria, né? Porque elas sabem que se uma atacar a outra, não é só uma guerra, é de novo uma guerra mundial. E é óbvio... Guerra Fria porque, na realidade, não existe eles não o conflito armas, armado. Né? Existe, mas não entre eles. Mas não entre eles. Não entre eles, isso. Por exemplo, né, eu tenho um desacordo com você. E aí, vamos supor que a gente coloca um outro aluno aqui, eu escolho o Arthur para defender e esse outro aluno você vai defendê-lo. Então a gente fica analisando eles brigarem, vai municiando, Arthur faz isso, o aluno faz aquilo lá. Mas é só aquela coisa, eu vou, hein? Isso, a gente vai colocando pilha. Não, pode ir, qualquer coisa eu pego ele, sabe? Foi o que aconteceu, na realidade, foi em relação à Ucrânia, exato. né? E aí, em relação à Ucrânia, a gente tem até o negócio do Biden, né? Que ele ficava, essa galera aí na fronteira. Tipo, bem narrado de jogo, essa galera aí na fronteira tá esquisita e não faz nada. Tá aí, a gente fica de olho. E esses tanques? E meio que narrando o jogo aqui. Vocês estão aí mesmo? Eu tô de olho, hein? Não sei o que, ó. Aí o Putin responde assim, não, pô, estamos só botando pra rodar aqui pra não deixar engasgar. Treinamento militar. A gente vai só, né, fazer a simulação militar, né? E é legal pontuar que a Guerra Fria se estende de 47 a 91 até o fim da União Soviética. Aí a gente pode pontuar vários fatores pro fim da União Soviética, mas não é o foco do nosso podcast. Sim. Esse, com certeza, é um pra Claudinha. Claudimeire de novo. Então a gente pode puxar depois até esse papo com ela, mas você tem já no final dos anos 70 e durante toda a década de 80, a perestroika, você tem a glasnost, que são... Glasnost. É um nome que difícil, são nomes difíceis, né? Meu russo tá meio travado aqui. Tá Como a Erika enferrujado. falou, o russo fala igual em todo lugar, mas no Brasil é diferente. No Brasil é diferente. Então a gente... Ai, que horror, aí ninguém vai entender o que eu tô falando. É que o russo não tem sotaque, gente. Isso. Pode buscar lá, os linguistas russos, linguistas brasileiros, especialistas em russo, eles dizem... Eu vi alguém, eu não lembro quem agora, mas falando a respeito disso. Porque aqui a gente tem vários sotaques, né? Em toda a região, até no interior da mesma cidade. Aqui Porta. em São Paulo, se você parar na nossa sala de aula, às vezes a gente vê, né? Quantos R's tem em A cada porta. palavra, e a porta. E aí a gente pode destacar. O que acontece é que no russo não tem. Os caras são... A Érica tava enriquecendo a gente aí, né, Arthur? Uns minutinhos antes, e a Sim, gente, sim. nossa, não acredito. Não é, gente, não, na boa. Eu falei que eu gosto muito da história da Rússia, tá? Eu gosto da história da Rússia. Os meus autores favoritos são os russos. Eu gosto de Dostoiévski, Tolstói.
minhas obras favoritas estão ali. Então, eu fui estudar a história da Rússia. Mas por quê? Não sei. Mas é uma história muito interessante de como foi criada. Então, por que eu sei ali a história da Ucrânia, que saiu da Ucrânia? Justamente porque eu sei como é que os povos... o povo russo foi de onde originou o povo originário, russo. né? A Isso, de onde movimentação saiu, migratória. a movimentação migratória e tudo mais. Eu sei por conta disso. E é interessante que... Mas isso é um assunto para um outro episódio, porque senão a gente fica aqui dias. Exato. Daí, só para pontuar, pegar esse gancho que é interessante, inerente às movimentações migratórias, o povo ucraniano que migrou para a Rússia migrou a leste. É a mesma movimentação que a gente tem, por exemplo, dos primeiros hominídeos lá atrás, 10 milhões de anos. Eles saem da África em direção ao norte, quando chega lá, vê que tem um limite, eles começam a migrar a leste, até chegar aqui no nosso lindo e maravilhoso encontro entre Rússia e Alasca, a qual o Estreito de Bering, que é onde você tem a movimentação, que aí, de novo, fica para Claudinha. Cara, é muito legal. E quando doido. você vê o lugar... uma outra coisa que eu gosto, coisa de gente maluca, é estudar algumas coisas assim dos lugares mais frios do mundo. E é ali na Rússia, na Sibéria. Na Sibéria. Menos 72 menos graus 72 Celsius. graus. Cara, menos 72, não tem plantação, não tem animais, não tem nada nesse lugar. Você tem um fragmento de solo lá muito fértil, que é o Chernozion, só que ele fica 8 meses do ano congelado. E em 4 meses de produção, né, quando você consegue ter o mínimo para você produzir, ele consegue dar uma produção suficiente para suprir esses 8 meses. Por isso, cara, é muito perfeito, né? É muito. Tá vendo? É por isso que eu gosto, mas assim... É surreal pensar nisso. Acho que a realidade é tão diferente, né? Por isso, perdão. Não, por isso que a gente tem uma movimentação da galera da Ásia Central, onde a gente tem os conflitos do Islã e tudo mais, migrando para a Rússia, só que eles não migram em sentido Moscou, sentido Ocidente, sentido Europa. Né? Eles migram sentido a Sibéria, porque já tem a movimentação histórica em direção ao leste. Então, o povo russo que está alocado mais a leste, mais a Sibéria, é um povo de doutrinação islâmica. Diferentemente da galera que está mais para o ocidente, que é um povo que não segue uma doutrina específica. Sim. Tem o catolicismo, vai ter lá o protestantismo, mas é um país laico. Tanto que, assim, na origem, quando começou ali na Ucrânia, eles eram... Quando são vários deuses, o politeísmo. Politeístas. Eles eram politeístas. Os indianos e aí, são assim. Isso, eles eram politeístas. E aí, depois, quando começaram as expansões territoriais, é que eles foram buscar a religião monoteísta, né? Então... cara, é um assunto muito legal. A gente ficaria aqui. Mas vamos voltar. A gente vai acabar abrindo Vamos voltar. Eu acho legal isso da gente falar sobre a cultura da Rússia, sobre como começou, porque não é algo muito disseminado. Porque é uma coisa totalmente diferente. Pensa no menos 72 graus. Não, é uma coisa que Onde assim... isso? Não, e não é disseminado em lugar nenhum. A gente vê até na mídia, assim, a gente tava conversando no ano passado. Pô, a série Stranger Things. Ali na Califórnia, as cores são quentes, que não sei o que, é tudo legal, é tudo da hora. Aí as cenas na Rússia é cor fria, são cenas mais lentas, e isso em uma porrada de filme. Com mais suspense. Mas também, né, gente? Tudo. A gente pensar. Porque a ideia é qual a primeira coisa? Quando fala Rússia pra você, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Pô, vem a primeira. O inimigo dos Estados Unidos, pô. A primeira. Vodka. Não dá, velho. Desculpa, eu sei como diz o Arthur, como é que é, Arthur? É um podcast family friendly. É um podcast family friendly. Eu sei, mas não dá. Quando fala Rússia, não dá, velho. Não, pra mim, eu vou falar pra vocês. KGB. KGB, né, mano? KGB. Olha que loucura. Não, quando eu penso assim, se você pensar no contemporâneo, tá? Porque eu posso pensar em inúmeras coisas em relação justamente por gostar. Mas me diz uma coisa, qual é a justificativa da Rússia em relação à Ucrânia? Voltando pro Vamos lá, a gente volta. Papo, A gente sempre volta e costura, tá? Voltando pro contexto histórico. A gente não é assim tão
disperso. A gente consegue retomar, porque sempre um Exato. assunto tem muito a ver com o outro. É que então, vai abrindo, né? é que vai abrindo. E A não gente pode adianta. ir para tantos Eu já ia falar das caminhos. religiões monoteístas do Então, Oriente olha, Médio, pensa tá ligado? nisso, Eu já pensa ia nisso. entrando ali, mas Olha, tudo bem. olha isso, é incrível. Gente, vale muito a pena a gente buscar, a gente estudar, a gente correr atrás e ler. Sim. E é maravilhoso. Sai do porque- YouTube. Sim, Sai do mas então YouTube. mas Quer até dizer, mesmo- fica, assiste o nosso podcast. Exatamente. depois a gente você tá sai. Aqui, aí depois você vai. Você pode até Isso. assistir outra coisa no YouTube. Isso. Tem uns canais interessantes que falam sobre a cultura, e sobre religiões monoteístas, politeístas. E é muito, muito legal. Porque é uma informação. Gente, e cai no vestibular. São Sim, informações sim. que caem no vestibular. Vale a pena. É Tá vendo? atual, né? Eu É sou atual. professora, eu até então, hoje eu sou coordenadora, mas eu era professora de língua portuguesa e língua inglesa. E é um assunto que não é a minha praia. É importante a gente também não se prender, Sim. certo? O Todas Arthur, as ele me matérias têm uma interligação com a outra e a vida não é, tipo, Isso. dividida em... É só português, Não são só caixinhas, geografia. né? Não são Esse é caixinhas. meu garoto. Não Muito são obrigada. caixinhas. Ele mesmo falou das pretensões dele pra gente a respeito da Vestibular. da área financeira. Ah, sim. E o cara tá trocando uma ideia aqui falando sobre a Rússia, sobre coisas que Sim. até então a gente pode não relacionar, mas que dá pra relacionar. É o nosso mundo, não tem... abrindo esse gancho aí. Você acha que quando tem uma guerra, a economia não é afetada? É em todos os É o países. primeiro fator. É. Mas as A pessoas queda da bolsa lá de Moscou, pô, quando a gente então isso a gente vai falar também, né? A saída, Uma coisa sim, relacionada. sim. Mas diz pra mim aí, quais Só- as justificativas? Só para continuar aqui, né? As justificativas elas estão atreladas a esse contexto, né? De fim da União Soviética ali em 91. Daí você tem então essa quebra do contrato territorial das 14, né, nações ali, e você tem uma aproximação quase que imediata de alguns países ao bloco capitalista europeu. E aí você tem a Rússia ficando meio independente, mas a Rússia fazendo questão de manter a Ucrânia próximo, porque a Ucrânia, durante todo o período de União Soviética e de Guerra Fria, a Ucrânia desenvolveu 3 fatores importantíssimos, que é o que faz a Rússia ter essa preocupação com a aproximação da Ucrânia ao Ocidente. É o desenvolvimento da área administrativa da União Soviética, é o desenvolvimento da agricultura russa, ucraniana, aliás, perdão, e você tem, além disso, o desenvolvimento de aparatos militares. Então, são 3 fatores importantíssimos para você manter a soberania militar que a União Soviética tinha. Então, perder a República Tcheca, perder aquele, não faz diferença. Porque se eles mantivessem a Ucrânia, que é onde estava concentradas as armas, tanto é que em 1997, para a Ucrânia ser reconhecida como uma nação independente da Rússia, que tem isso ainda, né? A União Soviética acaba em 91, mas até 97 tem a Ucrânia, que pertence à Rússia. Daí, em 1997, tem um acordo de amizade, que esse é o Tratado da Amizade, que aí a Rússia chega na Ucrânia e fala assim, Ucrânia, você quer realmente, então, aí a independência? Cara, a gente vai te dar. Só que o negócio é o seguinte, todas as armas que você tem aí, principalmente as nucleares, são minhas. Manda tudo pra cá. nosso. Pode devolver. Não, mas ou você devolve, vocês nunca vão ser independentes. E aí, ok. A Ucrânia entrega, sou independente, lindo e maravilhoso. Em 2003, um cara aí que a Érica também estava brincando mais cedo, Pedro Grande. Pedro Grande, também o fundador conhecido de São como- Petersburgo, né? Também conhecido como Putin. Vladimir Putin. Gente, pelo amor de Deus, Brincadeira, olha tá? essa brincadeira. Tá? Eu tava contando pro Bruno que teve uma exposição que foi dedicada a Pedro Grande, tá? É um cara incrível em relação de conquistas e Não tem como de contar a história dele em um fundação. Não podcast. tem. Pra vocês terem uma ideia, o livro deve ter 700 páginas. Não. O Pedro, o 700 Grande, páginas, você tá sendo humilde. acho que mil e poucas páginas num livro, mas ele tem um que são 2. Uhum. O Putin... o Putin, ele se comparou a Pedro Grande, tá? Ele disse o seguinte, abram aspas, quando ele se comparou, ele falou, Pedrinho, brother, Pedro o Chapa. Pedro não estava conquistando e sim lutando por territórios que pertenciam à Rússia por direito. Fechem aspas.
Então, ele se comparou. Ele disse que ele está lutando pelo território, no caso a Ucrânia, por direito, que é da Rússia, que pertence à Rússia. Essa seria a justificativa? Seria uma das, né? E aí o que que acontece? Quando ele assume pela primeira vez ali a liderança do país em 2003, porque eu esqueci agora o nome dele, o presidente acabou saindo para ele assumir, mas quando eu vou lembrar daqui a pouco que eu Gente, falo. calma. Em 2003, gente, calma. Aquele branco que se dá, Isso. né? Mas em 2003 ele acaba saindo, ele acaba tomando o poder na Rússia, se torna o presidente, e aí ele fragmenta o Tratado de Paz. Ó, o negócio é o seguinte, esse tratado aqui, vocês não são independentes nada. Vale mais nada pra gente. não- E ele não vale é. mais Mas assim, nada. a gente discutia também a respeito de quem ele é. Ele era da KGB. Ex-membro da KGB, extremamente treinado e temido dentro da Rússia. Sim, é um cara. A gente vinha falando, inclusive, antes da gente iniciar aqui, que ele conseguiu fazer uma manobra legislativa para conseguir, talvez, a gente sabe que só talvez, até 2036 ele vai se manter presidente. Só talvez. Só talvez, tá? A gente tá só supondo aqui. Hoje é 2023, são 13 anos. Mas ele conseguiu fazer uma manobra na qual ele consegue se reeleger, porque ele, em 2003, ele assume, em 2005, ocorre uma eleição na Rússia, ele acaba não concorrendo, porque ele não podia, daí ele coloca alguém designado por ele, a qual me falta o nome agora também, mas depois a gente passa tudo isso num glosáriozinho, e aí ele fica Coloca lá só pra como gente. primeiro-ministro, e aí quando passa ali em 2010, ele volta a ser presidente, de 2010 pra cá, irmão, é só ele, e talvez, só talvez, até 2036. A gente tem que pontuar também que depois desse tratado de amizade, desde a formação do tratado de amizade, falando, ó, Ucrânia, você é independente. A Ucrânia vem flertando com a União Europeia para chegar e falar, União Europeia, chega junto, eu sou vizinho da Rússia. Boa, Arthur. Então, mas e a localização da Ucrânia? Eu tô ali, Oriente, Ocidente. A Ucrânia é a porta de entrada para o território russo. O Arthur levantou uma bola e você trouxe a outra. Fantástico já. Aqui a gente tem o seguinte. Em 2007, a Ucrânia começa um movimento para entrar na União Europeia. A Ucrânia e a Croácia. A Croácia, a Rússia estava nem aí, né? Vai, Croácia, vai, pode ir. Só que a Ucrânia e a Rússia falou, se vocês entrarem na União Europeia, vamos atacar vocês. Daí o que a Ucrânia fez? A Ucrânia Eu nem queria. Exato, eu nem queria queria. mesmo. Veio pra trás, falou assim, não, que isso, eu tava só vendo o que vai Brincadeira, gente. Não, é que falaram que lá é legal, que tem festa, mas a gente faz nossas festas aqui, tá tranquilo, eu até gosto de vocês, tenho nada contra, a gente pode tomar umas vodka. Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí o que vai acontecer? A Ucrânia, então, de 2007 até 2013 fica, olha, então, Rússia, tô pensando em... E o Putin tá só aqui. O Putin era só primeiro-ministro, só, né? Importante também. Era primeiro-ministro, mas ele ficava só assim. Vai lá, Prestando atenção. vai lá. Vai lá. Não, tem certeza? Vai lá. Em A escolha de 2010, vocês. quando ele assume, ele já assume declarando. Se a Ucrânia entrar na União Europeia, é guerra. Daí é que o negócio dá uma segurada. E o medo, eu perguntei, por que a galera tem tanto medo da Rússia? A Rússia É o arsenal bélico é o arsenal somente? bélico, é a inteligência. Eu, obviamente, aqui eu vou só supor. Isso realmente não é irônico, é uma suposição mesmo. Eu acredito que a Rússia ainda não colocou para jogo tudo que ela tem. Ah, mas, cara, a Rússia ia ficar se desgastando um ano. É porque a Rússia tem noção de que se ela abrir um ataque franco, o negócio vai se perder de vista. Aí sim começa outra guerra na Europa. Aí já estamos numa crise da pandemia. O Putin, por mais louco que ele seja, com todo respeito, Putin, te adoro. Não me Mas é ataca. parça. Numa dessa tem um russo Aê, perdido aqui você no é legal, Brasil. Putin, ó. Ô, Putin, é nóis, cara. É só um bate-papo. A gente só tá supondo. Exato. Numa dessa, ele tem noção total dos prejuízos políticos que ele vai vir a ter. Então, compensa muito mais ele só cutucar a Ucrânia do que ele mexer com a França, com a Alemanha, com a Inglaterra, com os Fora que Estados assim, Unidos. quando você abre, igual você falou, abrir todo o seu jogo, meu, o terror que isso pode causar
Você tá chamando a atenção toda pra você. Não saindo do papo, mas já saindo, é só a gente ver o balão chinês de segunda-feira aí, que Nos Estados que Unidos. segundo os chineses era um balão meteorológico, segundo Só os tava Estados olhando. Unidos era um balão espião. A gente O- só tava olhando. Já falaram de ataque nuclear por causa de um balão, a gente não sabe, Um sabe? balão. Cara, a gente não sabe nada dessa gente galera. não sabe O que nada. se passa na cabeça dessa galera. Diz uma coisa, e o Zelensky? O que ele fala disso aí? O Zelensky é o parça. Fala pra mim quem é o Zelensky, Bruno. Fala aí, fala pra Cara, gente quem é o Zelensky. O Zelensky, ele é um... Eu Comediante. respeito muito ele. É só difícil só tá na por- Cara, posição só que ele nada tá. porque ele contra, muito pelo conquistou. contrário. Eu curto os É. comediantes, assim, de eu, uma maneira... eu amo a comédia, mas assim... eu amo comédia, ele, mas ele e fez... aí? Essa, tá, Por no, que todo mundo fala isso? tá no Netflix, inclusive, a série dele e tal. Obrigada. Então, tipo assim, ele é um comediante, ele é um artista Sim. que ele, porventura, ele satirizou o que ele tá fazendo agora. Ele saca? fez o contrário do Tiririca. Exato, o Tiririca fez essa... Tiririca. É o Mussum. O Tiririca, Cacildes. ele saiu do mundo real pra política, né? E o Zelensky, ele saiu da ficção pra política. Que é exatamente o que acontece com ele na série, dele ser um comediante alçado a ser o presidente da Ucrânia. E caramba, eu sou presidente da E de Ucrânia. repente... E tem uma guerra contra a Rússia. minha gente. Cara, ele fez... É aquele negócio, ele fez exatamente. Subiu, tipo, a curva dele foi, tipo... Sabe? E assim, é engraçado que a gente pode observar que a pouca noção política de uma sociedade, ela não é só no Brasil, não é só na América Latina. Não. Igual a galera gosta de falar que o latino escolhe errado, que isso e aquilo. Se você parar para analisar, com todo respeito ao Zelensky, mas o que ele tem feito em todo esse processo é apagar fogo com gasolina. Que ele chama, e aí a gente ficou sabendo que no final do ano, até omitiram isso depois, mas ele se escondeu num bunker com medo dos ataques em Kiev. Então, Saca? Então, assim, ele tá falando, ele toma uma postura nas câmeras que talvez atrás, quando desligar aqui, o que eu falei? Será que eu falei? Vai lá, Sabe? OTAN, vai lá, OTAN. Exato, OTAN, entendeu? OTAN, você falou, E aí, voltando à ideia do Putin, a gente tem aquela questão de... Em 2013, a Croácia foi nomeada para a União Soviética, para a União Europeia, e a gente tinha a Ucrânia que a documentação estava pronta, ela ia entrar. Daí, o que aconteceu? Putin falou assim, ó, se entrar, já era. Eles não entraram, só que o Putin cumpriu, já era. Em 2014, tomar Crimeia. Então, em 2014, tomar Crimeia, lembrando que eles tomam... A Crimeia é um ponto... uma porção estratégica. Dos portos, não é? Isso, Onde que você chega aos portos. É uma das poucas entradas Sim. que tinha Donbass também, né? Mas que já foi tomada agora. Mas era uma das poucas entradas que a Ucrânia tinha para o mar. A Ucrânia tem uma região ali onde fica Donetsk, fica Lugansk. E você tinha a Crimeia, que é as regiões que você tem acesso ao mar. E aí acontece essa tomada da Crimeia por parte da Rússia de maneira muito ok. Estamos chegando aqui com os tanques. E aí, beleza, Crimeia, tudo bem? Agora aqui é Rússia, ok? Ok. Zero resistência. Quem é que vai falar? Não é. zero A gente tem que pontuar também que na Ucrânia a gente tem uma galera que fala: gente, a gente é Rússia. São russos. Então, O leste da cara, Ucrânia, essa região de Donbass. Mas aí eu volto ao ponto que eu comecei. Não tem a parada daquilo que a gente... Do que é o quê, de quem é quem. Tem uma que a galera gente que é muito começou. patriota lá, que fala: a gente é Ucrânia, a gente tem que fazer o que a gente quiser. É a não sei parte o quê. ocidental. E tem a galera que fala: gente, pra que isso? Aqui é tudo Rússia, não tem nada a ver. Na verdade, assim, nessa parte de Donbass aí, a galera fala E russo aí mesmo, entra no saca? ponto que eu tinha até colocado aqui. Quem apoia a Rússia? A China. E, não, Ó, Só tamo bem, galera. Vamos lá. 1,4 bilhões de pessoas. Pois é. O maior contingente de pessoas Pois dentro de um é. exército militar. Tem coragem? a gente tem. Com umas De um arminhas lado. nucleares ali. A gente tem de Cara. um lado um dos maiores poderes bélicos do mundo e Inteligência, né? inteligência. E a gente tem um contingente de pessoas praticamente Inteligência. infinito. Tecnologia, Exatamente. capital para investimento e contingente bélico, exército, pessoas. Meu irmão, é aquele tipo de brincadeira que você não quer fazer. Sabe? Exatamente. Eu acredito. Aí entra num outro ponto, até que eu falei, vamos falar disso. Ameaça nuclear. É.
Aí a gente volta de novo ao período da Guerra Fria, que durante a Guerra Fria a gente tinha essas ameaças, né? Você tem a crise dos mísseis em 57, que é quando a União Soviética traz ali os mísseis para Cuba e posiciona em direção a Washington. Daí, que é quando começa o embargo a Cuba, né? A Cuba foi embargado economicamente pelos Estados Unidos, que ameaçou ter uma queda desse embargo aí durante a década de 2010, que foi só um flerte mesmo e nada aconteceu. E aí a gente tem Cuba perdendo todos os seus acessos econômicos, comerciais, porque posicionou por uma paridade política. Eles acabaram perdendo ali o seu processo desenvolvimentista, que já não era dos maiores, passou pela Revolução Cubana, piriri e pororó, que a gente também não vai entrar, mas ali você tem a perca de um avanço capital muito grande por causa dessas crises. E aí você tem do outro lado os Estados Unidos falando assim, então beleza, eu vou colocar umas ogivas nucleares aí pertinho também, tá tranquilo. Essa região da Ásia Central aí é tudo nossos parceiros. Vocês estão pensando o quê? Porque durante a Guerra Fria, a gente não contextualizou, mas existe uma disputa do tabuleiro do War pela Ásia Central e pela Ásia de Monções, que é a região mais ao centro, onde a gente tem os países de sufixo estão, né? Cazaquistão, Turcomenistão, e onde você tem os países ali da região monçônica. A Índia, Malásia, Singapura, Vietnã. Então, os Estados Unidos e a União Soviética estão brigando ali para ver quem posiciona o que aonde. Então, os Estados Unidos tinham alguns territórios amigos ali e falou assim, você que sabe, irmão. Aí a gente vai disputar. Cara, uma coisa puxa a outra, uma treta puxa a outra, né? É uma treta puxando a outra, e aí você briga, e se você está a favor, como você estava falando, Arthur, tem uma galera que Rússia, 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 a outra fala, entendeu? Então, assim, é uma treta puxando a outra, e que, na realidade, reflete em tudo. Você sabe que eu tenho um brother que ele ia abrir um negócio, ele estava vendo tudo já na França. Quando ele ia começar, o que rolou? Pandemia. E agora, Ucrânia, né? Guerra na Ucrânia. E aí eles estão preocupados por conta do inverno, né? A questão do gás. O gás que vem da Rússia para boa parte dos países ali, França, Alemanha, a Bélgica. Então, você tem essa distribuição do gás. É interessante pontuar que essa crise ela também foi muito bem controlada. Eita, dei logo uma beiçada aqui no microfone. Corta isso. Danado. Não, deixa aí. Vamos dar risada na cara do Bruno. Aquele momento vai virar cômico, meme. Né? Vai, né? Meme. Eu não queria gravar isso aqui exatamente com medo dos memes. E o Anderson já me assustou hoje. Miserável. O Anderson, pra quem não sabe, professor de física e matemática do ensino médio, falou que o Bruno ia virar meme. Aí, ó, já tem um. Mas, pelo amor de Deus, vamos cortar isso pra sejamos piedosos, vamos lá. É só o que a galera precisa, a motivação. Tá, igual o Putin. Exato. Ele tá só procurando. Exato. Ele tá procurando pelo em ovo aqui, ó. Gente, me dá um motivo. O Putin tá lá. Por favor, é a única... droga, eles assinaram, vamos atacar a galera. Então, uma coisa que é interessante também pontuar, que mesmo com essas crises, que esse conflito, né, essa guerra da Ucrânia, não se iniciou em 2022. A gente pode falar que o grande estopim dela é 97, com o Tratado da Amizade, quando rola essa independência fajuta, né? Daí, não, começa lá na Guerra Fria. Se você fosse datar, efetivamente é de 97 para cá. Então, é uma guerra aí que, se você pontuar, tem seus 24 anos. Que está acontecendo por baixo dos panos. Porque desde 2006, o presidente ucraniano sempre teve ideias pareadas, né? Parelhas com a Rússia. Não é para entrar na União Europeia. Ok. Não é para comercializar itens agrícolas com a França. Ok. Não é para dar facilidade para a transição norte-americana na região. Ok. Então, você tem sempre um amém do lado da Ucrânia. E quando o Zelensky entra, que você perguntou o que você acha do Zelensky, o Zelensky é o cara que é revoltado, né? Que não é o ortodoxo, que é o cara mais ocidental, que o Arthur já pontuou aqui. Ele deve até ter sotaque. Ele deve ter até sotaque. Ele é o cara mais tipo assim, eu não vou baixar a cabeça pra ninguém, porque aqui é a Ucrânia, meu louco. Tá maluco? Aqui ele é o patriota da vez, né? Então, ele é o patriota. Ele é o patriota, só que ele esqueceu de calcular aquele velho ditado, né?
quem vão para as guerras não são os Não homens é, que criam as guerras, exatamente, cara. saca? Então ele criou um movimento que, quando tá apertando, ele vai para um bunker. É igual começar uma guerra hoje no Brasil, saca? Quem vai pra guerra, sinto muito, Arthur, sabe? É eu, é você, é todo mundo. Não, eu sou reservista, irmão. Sou velho já, vai demorar pra mim. Tá, já Vai não vai. Eu até vou, mas eu vou demorar Ô, aí. Vai quando apertar, né? Bruno, você falou da questão da França. Uma coisa que eu procurei para saber, e assim, foi pincelada, que para mim não rolou, foi a questão da fome e o acordo de grãos. Você me explica isso? Ó, quando a gente fala desse processo que acontece dentro da França, da fome, da miséria, a gente pode puxar, inclusive, já abrindo o leque, mas a gente já fecha, para o acordo que está rolando agora da União Europeia com o Mercosul, que estão tentando fechar, né? Olha, vamos vender produtos da União Europeia aqui, produtos do Mercosul lá, só que sempre com aquela parada de, tipo assim, os da União Europeia vêm sem taxa, os do Mercosul a gente não sabe. Tanto é que os governos aqui do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, eles estão tentando assinar esse tratado só se não tiver taxa para os produtos do Mercosul. Só que a França é um dos principais países que vai contra, porque eles visam um protecionismo da sua produção agrícola. Porque se os grãos brasileiros, se os produtos argentinos entrarem dentro do país, o seu produtor local ele vai acabar perdendo força dentro do mercado. E, obviamente, tem a questão da qualidade. A questão do produto brasileiro, do solo, tem a questão do produto bovino argentino, que ainda é muito bem quisto. Sim. E aí, quando você fala da França, eles passam por uma problemática do inverno e do verão que passou, que a gente teve lá na Europa, aquelas grandes temperaturas, que é incomum, que prejudicou todo o processo de desenvolvimento agrícola. E quem é um dos grandes fornecedores de produtos agrícolas para a Europa, junto da França, é a Ucrânia. E aí a Ucrânia no meio da guerra, o que aconteceu? Rapaziada, a batata, que é o principal produto consumido pelos europeus. O segundo maior produtor é a Ucrânia. Segundo ou primeiro, mas se eu não me engano é o segundo. O primeiro acho que acaba sendo ainda a Inglaterra, né? Nem a França. Daí você acaba tendo, tipo assim, um país que é um dos grandes fornecedores no meio de uma guerra. Você vai produzir batata ou arma? Não dá, né? Então Pois é. você acaba tendo esse problema. Pois é. Bem, temos a Rússia, tá? Como a 12ª maior economia do mundo, tá? Poderosa, conhecida pelo seu poderio militar, certo? Com o seu maior arsenal bélico que tem, que é a antiga herança da União Soviética, da KGB. É legal pontuar, da KGB. desculpa cortar, mas na eleição anterior à do Biden nos Estados Unidos, do Donald Trump, teve uma galera falando que foi a KGB, a Rússia, que manipulou pro cara assumir, saca? Então, assim, a KGB, ela ainda gera... Ela não existe E mais. nada se sabe. ok? Não, mas você percebe que a gente sabe sobre a KGB? É uma Meu, sombra, né? Que não vai é? persistir por muito A tempo. gente, Não é? A gente sabe, tipo assim, ó... Eram uns espião aí. Os Parece caras- coisa de filme, saca? Parece que você tá vendo aqueles filmes do Os 007. caras eram tão Isso, bons isso. que a gente não sabe nada deles. Os caras eram muito bons. Mas é melhor que a maçonaria, que é a sociedade secreta que a tia se informa pelo WhatsApp, né? Então é bem melhor. Então. Mas a gente não sabe. Então, ó, a gente tem tudo isso. 12ª maior economia, arsenal bélico, potência, poderio militar, inteligência, Uma parceria com uma pequena China aí. parceiros da China, Parceria com a pequena Pequena China. com a China e com um líder autoritário desenfreado. Ele O que segue... você acha? Você pensa? Eu penso ele como um líder autoritário desenfreado. Eu acho que aquilo ali, a minha opinião, né? Eu acho que beira uma Tô ditadura. brincando, aquilo tô dali. brincando. Tô brincando, Putin. Como diz o É Bruno. verdade. Putin, a gente tá só trocando uma ideia. Você não é, não. Só um papinho, tranquilo. Numa dessa, tem um russo aqui. Meu. A gente nunca Dá sabe. B.O. Vai que é Dá da B.O. KGB. É. Vai que é da exato. KGB. Ai, Exato. gente, quando a gente tá falando bobagem. É verdade. Gente, isso aqui é pra instruir, pra orientar. Isso. Tudo isso é bobagem, Eu tá? espero que daqui saia alguma coisa útil. Mas, assim, quando a gente fala desse processo entre a Rússia e as seus acordos, os seus próximos mesmo, a gente vê que a Rússia ela tá sempre
tipo, de frente com o negócio e sabe o que vai fazer. Talvez seja um pouco de exagero o que eu vou falar aqui agora, mas você citou a questão dele ser meio autoritário, de beirar uma ditadura. Mas é isso, A isso que se imagina quando se vê a questão da imagem, a imagem dele. Sabe que qual ele foi diz. o último líder que teve dentro da Rússia essa visão? Stalin. Então, se a gente for analisar Stalin, ok, fato, ele vai ser um grande autoritarista. Se você pegar um pouquinho da história da União Soviética, o que foi a liderança do Stalin, a gente sabe que ele veio matar o Trotsky aqui na América Latina, tá ligado? A gente sabe que, tipo assim, de tempos em tempos, ele trocava as suas lideranças fuzilando mesmo, porque ele estava sempre pensando que as pessoas estavam confabulando contra ele para tirar ele do poder. Quando Gorbachev assume o poder depois de Stalin, que ele cria a Glasnost e a Perestroika, que eu citei no começo, é a clareza política do processo político que não tinha durante o governo do Stalin e a clareza no processo econômico. Quando a gente fala clareza, não é que tipo assim, está tudo escondido. Não, a Rússia está real abrindo o teu mercado. Na Perestroika, a Rússia está tipo assim, vamos abrir porque a gente já viu que se ficar fechado a gente vai ser engolido. Porque a gente não está conseguindo se manter, sabe? Então o Putin, talvez, né? É só talvez, tá, Putin? A gente está só aqui supondo. Isso, ele se espelhe muito no Stalin e por isso que ele segue esses processos. Tanto é que eu comentei isso com o pessoal do 9º ano hoje. Que dentro da Europa, a gente teve as trocas de liderança, o Macron está mais preocupado com a reeleição dele ano que vem, a Merkel saiu e a gente não teve nenhuma outra liderança, mesmo agora o rapaz do Partido Socialista Alemão, o Olaf Scholz, se eu não me engano o nome dele, e o outro representante inglês, esse eu não lembro o nome, eles são figuras meramente ilustrativas nesse processo geopolítico europeu. Eles não têm força para bater de frente com o Putin. Tanto é que a Merkel saiu, o Putin cresceu. O Putin fez tipo massa de bolo. Ele era pequenininho, foram batendo e foi crescendo. Mas essa é a ideia. Essa a gente estava até comentando a respeito, a gente chegou a falar, é indiscutível a inteligência, é indiscutível, entendeu? É tudo, a gente não pode questionar. A questão a gente vai ficar sempre no que a gente estuda, no que a gente lê, no que a gente sabe, porque quando a gente pensa na questão dos russos, aqueles que são fervorosos, aqueles que... Rússia. Ok, a gente tem isso... É a mãe Rússia, né? Então, mas essa questão do patriotismo é uma parada que você tem muito forte em países que a gente consegue destacar com facilidade. Estados Unidos, Rússia. Sim. Nem o chinês é tão assim, o chinês esconde ali lá. A Coreia. Nem o chinês é tão assim. Isso é um ponto que eu queria entrar. Tipo, a gente veio conversando aqui falando, você comentou aqui, talvez tenha muita coisa que a gente não saiba lá dentro. Se a gente nunca entrar no Kremlin, a gente nunca vai saber tudo. A gente nunca vai saber. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é só tentando contextualizar como começou a crise, tá? Historicamente, geograficamente, politicamente, socialmente, como é que começou. Exato. Como eu disse no começo, a gente tem, assim... No final... poderia ficar aqui até... no final, eu posso até fazer uma síntese, tipo assim, de tudo que a gente falou, acompanha essa cronologia que começou assim, saca? Dá pra fazer uma síntese depois. Talvez, como a gente tá brincando, tô trocando uma ideia mesmo mais solto. Lembrando que isso aqui é pra gente trocar uma ideia... Não é uma aula, né? Não é uma aula. Não vai pensar que eu dou aula assim. A gente tá brincando. É bem diferente. Tá, é um bate-papo. São dois professores, um aluno, mas a gente tem aqui... A gente tá do lado de fora. Falando longe do microfone. Falando longe do microfone. Deu uma fofocada com ele aqui enquanto você falava. Saquei. Então, assim, a gente vai fazer leitura labial. Nossa, nesses lábios pequenos... Coloca um... uma tarja na boca. Então, vamos lá. Voltando. Faz a síntese pra gente finalizar. Beleza. Então a gente faz o recorte do seguinte, tá? Estamos ainda passando pela guerra, pelo conflito. Primeiro eu vou dar onde podemos chegar com isso. Depois eu faço a síntese, tá? Caminhamos para uma movimentação, uma ofensiva do Oriente,
tá? A China odiou a derrubada do balão. A China foi acusada de ter mais um balão na região do México, tá? Então, com a queda dos balões chineses, o mexicano, na verdade, não sei se foi derrubado ou se os ventos continuaram empurrando ele, tá? Mas o balão que foi derrubado dentro dos Estados Unidos, isso gerou, obviamente, uma revolta dentro do PCC. Não é o primeiro comando da capital, é o Partido Comunista Chinês, tá? Então, a gente tem dentro da China uma raiva, né? Que hoje em dia a gente sabe que para a China e Estados Unidos entrar em qualquer desacordo não é preciso muita coisa. É só a gente ver o que aconteceu com o TikTok, se eu não me engano, e o que aconteceu com a Huawei também lá, tá? Dentro dos Estados Unidos. Então precisa de pouco. A Rússia, que já vem num processo contra a OTAN a gente sabe que são lá 28 países, uma galera, a Dinamarca é esse, aquele, o Brasil é membro especial, mas no fundo é os Estados Unidos. É, inclusive, um dos problemas que o Putin nunca esqueceu, porque o Pacto de Varsóvia ele foi dissolvido em 91. A OTAN ela só cresceu. Então, o que é uma tristeza gigantesca pro Putin, tipo, com uma certeza, derrota para ele. É um tapa na cara. Então a gente vai ter... Ninguém bate na cara do Putin. É verdade, né? É um aperto de mão forte. É um aperto de mão forte no Putin. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma guerra que, se ela realmente continuar se verticalizando... Por exemplo, até citei para você, conversando com vocês dois antes da gente entrar aqui, que a Alemanha mandou lá alguns tanques, mandou uma ajuda militar para a Ucrânia. Drones. Só que o negócio é o seguinte, a região de Donbass, que está concentrada com os russos, que é um detalhe, tá? A Rússia só se preocupa com a região de Donbass por 2 fatores, que a gente não citou aqui, que é importante falar também. Porque tem a concentração de população de origem russa e porque é o acesso ao mar. A Rússia entende, e a OTAN sabe disso, que sem o acesso ao mar que a Ucrânia tem, para poder atacar a Rússia também pelo mar, a Ucrânia não serve de nada. Sim. Então a Rússia não quer Kiev, por exemplo. A Rússia quer Donetsk. Por quê? Está na região costeira, está na região do mar. Então eu fecho as saídas do mar ucraniano, tomo conta, o litoral todo ali do Mar Cáspio é meu. Acabou. Pode ficar com Kiev, pode ficar com o que vocês quiserem. O Ocidente é de vocês. Só não venha colocar as mãos no Oriente. Porque no Oriente vocês vão bater de frente com o Putin. Com a Rússia. O bagulho fica louco. E aí o negócio fica estreito. Então, são essas duas coisas que fazem a Ucrânia atacar Kiev meio que como alerta. É por isso que eu acho que a Rússia tá tipo assim, vai lá, manda uns 10 tanques. Ih, perdemos 7. Estão segurando. Eu acho igual que eles o War mesmo, tipo, joga os dadinhos aqui, nossa, perdi. Eles jogam War. Eles jogam War, saca? Esse paralelo que vocês estão traçando tá muito engraçado. O brasileiro já não tem noção do fala que de é war. guerra. Aí a gente usa o War pra exemplificar. É um jogo de tabuleiro. É um assunto sério e é muito triste. Mas na moral, quem joga War sabe. Entende geografia mínima. Quem joga War de verdade, que briga, entendeu? Se você briga com a sua família, jogando War, você sabe do que a gente está falando. Exato. Vamos lá. E aí, só para fechar agora, assim, a síntese de como isso começou, tá? Então, até onde isso vai, se continuar essa verticalização, nós vamos ter uma guerra mundial europeia, tá? Tomara que não. Né? Tem a questão do gás e tudo mais. Sim, porque, como a gente disse, quem sofre... Não são os caras que estão lá em cima, não né? são os autores dos conflitos, é a população. Então é uma grande... reflete no mundo. Exato. Né? O Brasil sofre com a falta de insumos russos para a produção agrícola. O nosso custo de produção de grãos, a própria soja, o gado leiteiro, as produções de maracujá sofrem muito porque não chegam os insumos Você que acha que a guerra está longe lá? Não, chega, gente. Não tem jeito. Se você tá indo no mercado e tá pagando R$6 no leite integral, cara, é um dos reflexos, saca? Se você tá indo comprar, sei lá, qualquer produto derivado de soja, todos. É por causa disso. E aí, então, o recorte para você entender ali essa crise, o início da crise, que hoje já é uma guerra, é de 97 para cá. Tratado de amizade, o Putin assumindo o poder em 2003, indo contra o Tratado de Amizade. Em 2007, a tentativa de entrada na União Europeia da Ucrânia, que junto a esse movimento, em 2006 ou 2005, eles já começam um movimento de entrar para a OTAN, já pensando em se defender da Rússia, e obviamente a gente sabe que a Rússia não permitiu. Em 2013, a gente tem o documento assinado quase
quase entregue para a União Europeia, para o Parlamento da União Europeia. A Croácia entra, a Ucrânia não entra. Em 2014, a tomada da Crimeia. Aí, em 2018, a gente tem o Zelensky dando um bravejo do Ipiranga lá no meio de Kiev. Né? É tudo nosso, é tudo nosso. Eu adoro essa O negócio é louco. metáfora. Pode vir pra cima que o bagulho vai pegar pro seu lado. Eu tô aqui com meus amigos e não vejo ninguém. OTAN. Eu tô com E meus aí- parça aqui, OTAN, cadê vocês? De 2022 Olha a pra piada cá de novo, é piada história, de coisa beleza? É isso. Acho que é isso. Galera, perceberam que a gente está aqui discutindo um assunto e a gente quer saber o que mais vocês querem ver aqui. A gente está tratando, a gente trata de atualidades, a gente trata de assuntos dos mais diversos e com pessoas que entendem, que sabem e que... ou pelo menos estudam, né? Porque eu Sim. não É, eu ia entendo, falar, o que eu entende. sei é porque eu vou lá. Entende que sabe? Ah, vá. O Bruno estava até um pouco receoso, né? Que ele é tímido. Muito. Mas vocês viram aí quem é o Bruno, né? Manja pra caramba Um do gênio, assunto. um gênio. Para exagero. Gente boa, conta de um jeito muito maneiro. E é isso. E aí, conta pra gente. Siga-nos nas redes sociais, @Colégio Brasil Jovem Oficial. Manda sua dúvida, segue a gente no Instagram. Inscreva-se no canal. Olha aí, quase Ativa esqueci. as notificações. E manda os Ativa donate aí, notificações. manda os donate pra gente aí. O que é- Bruno. Vira De membro novo, a gente só fala... em todas as plataformas, Deezer, Spotify, YouTube. Ok? Manda pra gente qual é a sua dúvida. Vou deixando vocês aqui. Beijo. Vencer Brasil Jovem, você também.